Fromm escolheu manter suas casas como proteção e nunca como ameaça. E ao fazer essa escolha, acabou deixando de explorar um medo no qual o espaço acaba indo contra aquele que vive nele, o que foi uma perda narrativa. Olá pessoal, eu sou Lidiane e bem-vindos ao Indico Assistir. Enquanto estive internado, eu reassisti a minissérie A Maldição da Residência Hill, de Mike Flanagan, e acabei fazendo uma comparação inevitável com From em relação às casas dos personagens. Em From, a casa ela protege. Em A Residência Hill, a casa ela devora. E nesse vídeo eu quero falar sobre esse recurso narrativo que poderia ter sido explorado em From. E a série sabia que tinha potencial para isso, porque fez isso na terceira temporada. Mas antes de começar, eu quero pedir o seu like, que se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative o sininho para a notificação de um novo vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e que eu possa entregar mais minhas análises, críticas e teorias das séries que amamos. A casa personagem, ela tem uma função dramática própria, causando um impacto emocional nos personagens. Ela deixa de ser um cenário e passa a agir ativamente na história. Ela não é apenas uma casa assombrada, mas também um local que observa, reage e molda emocionalmente quem entra ali. E sem elas, a história simplesmente não existiria. E esse é o princípio da estrutura de A Maldição da Residência Hill, porque a casa ela não apenas abriga a trama, mas também conduz a história de cada um dos personagens. A Residência Hill funciona como um universo de bolso que aprisiona a consciência no local. Tem uma fala do personagem Steve que eu gosto muito. Quando ele retorna no final da minissérie para casa, ele diz: "Eu estou em casa e eu me assustei com esse pensamento." Porque é justamente isso, a consciência dele sempre esteve presa naquele local. Porque a série mostra que a residência, ela não é apenas um cenário passivo, é a principal entidade sobrenatural da série. Ela observa, aguarda, compreende seus moradores. Então, cria vínculos, oferece refúgios ilusórios e começa a consumir a mente. Quem entra na casa é assombrado e reorganizado por ela, para sempre sentir medo e emoções mais devastadoras. Nesse universo de bolso que prende a consciência, a morte não encerra nada. Na Residência Hill, ela é um espaço fechado que tem regras próprias e o tempo não é linear. O passado e o presente e futuro coexistem. Por isso que a história de Nell é a mais triste e o maior exemplo disso. Pois desde a infância, ela é assombrada pela moça do pescoço torto. E em um dos maiores plot twists já feitos, no momento de sua morte, a casa revela a Nell que ela sempre foi a própria entidade que assombrava a si mesma, mostrando a crueldade da Residência Hill. Ela obrigou Nell a viver os tormentos emocionais da sua morte antes mesmo que acontecesse. O peso emocional de A Maldição da Residência Hill está que não existe um descanso, nem mesmo um esquecimento e uma saída real para cada um daqueles personagens para fugir daquela casa. E foi isso que eu comparei com From, porque em From as casas são carregadas de memórias, porém a série escolheu fazer com que elas fossem emocionalmente neutras. A cidade de From é um universo de bolso-prisão que prende as pessoas que chegam naquele local, impedindo a fuga, fazendo com que eles vivam ciclos de repetição. E lá não tem uma casa personagem, que foi isso que fez com que eu fizesse a comparação com A Maldição da Residência Rio. Lá as casas, elas não agem emocionalmente, são passivas, não atingem no destino de cada um dos personagens. São apenas utilitários, abrigos para que as pessoas fiquem seguras durante a noite, enquanto os monstros estão lá fora. Porém, ao longo dos ciclos, cada uma dessas casas foram ganhando memórias. A casa de Sarah se conecta diretamente às lembranças de Heloise e Victor, pois era a favorita deles quando crianças. A casa original de Tabitha dava acesso aos túneis e ao local do sacrifício das crianças Ankui. Já a casa colonial permite a presença da mulher de kimono, além da revelação do depósito escondido que guarda materiais e objetos do ciclo anterior. Isso mostra o potencial que as casas tinham para ser casa-personagem. Porém, a série escolheu colocar o horror nas criaturas e deixar as casas neutras. Porém, depois ela percebeu que sim, as casas elas tinham emoções e isso poderia ser utilizado na série. Fez isso na terceira temporada com a Mulher de Kimono e também em uma outra situação. Porém, foi prejudicada com material promocional.
A terceira temporada de From tem uma cena que casa a personagem, que atingiu emocionalmente a protagonista, que é quando Tabitha escuta os brinquedos no andar de cima e quando sobe encontra as crianças Ankui. Aquele é um raro momento de terror psicológico idêntico à Maldição da Residência Rio, só que foi prejudicada por causa do material promocional. Mesmo com parte da perda do seu impacto pela divulgação promocional antecipada, a sequência demonstra que a série reconhece o potencial de transformar a casa em ameaça. Naquele momento, o local deixou de ser um abrigo e se aproximou de uma armadilha emocional. Tabitha e Ethan conseguiram fugir para a casa de Jade. Só que imagina essa cena acontecendo à noite, porque ela não poderia fugir, já que os monstros estavam do lado de fora. Então a casa agiria emocionalmente, quebrando ela, atingindo no sofrimento da personagem. Outro personagem que poderia ser beneficiado pela casa personagem é Kenny. Ele é o exemplo exato que mostra como From foi prejudicada por essa limitação que impôs. A aparição dos seus pais mortos, não como entidades sobrenaturais, mas como memórias evocadas pela casa, teria aprofundado o impacto psicológico do personagem. Imagina os pais de Kenny sentados na cozinha, não como espíritos, mas como imagens fabricadas por alguma das entidades da cidade. Foi nisso que From se limitou, não por causa de personagens quebrados. Kenny é quebrado a cada temporada, mas From se limitou por causa das regras de sua própria história. A mitologia de From criou regras que impedem uma casa personagem. Isso não é falha de roteiro, é apenas uma perda narrativa. Nessas regras, a reencarnação precisa ser rápida para dar continuidade ao ciclo, e por isso a ausência de permanência espiritual. Os pontos principais da série, reencarnação e ciclo, impedem a existência de fantasmas ligados às casas. Seria algo tão interessante na série, mas infelizmente é tarde, porque From caminha para entregar suas respostas e para o seu fim. Então, expandir esse terror psicológico agora iria apenas atrapalhar toda a construção narrativa que eles fizeram para o seu universo. Mas que elemento tão bom teria sido na série, mas que infelizmente foi descartado. Essa observação não é uma crítica narrativa, é apenas um reconhecimento do que From perdeu por causa das limitações que colocou na sua mitologia. Quando ela escolheu uma prisão óbvia de horror, acabou se afastando de um terror mais íntimo e também psicológico, que poderia ter deixado a gente acordado durante a noite. Mas agora eu quero saber de você. O que acha que From poderia ter ganhado se as casas tivessem sido personagens? Deixa nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.